Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Primeiramente quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer ao pastor Max pela confiança, a missionária Tamires, e agradecer a todos que estão aqui, aqueles que não puderam, mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo em Lucas 11, nós estaremos lendo, né? Lucas 11, do 1 até ao 13. Quem achou diz amém. O título dessa palavra de hoje é Onde está a sua oração, né? Então que nós possamos estar atento à palavra. Vamos lá. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, disse: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra de todo mal. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empreste-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver lhe pedir. Eu vos digo a vós: pedi e dar-vos, buscai e achareis, batei e abrir-se. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrirá-se. E qual o pai dentre vós que o filho que lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Amém? Pode se assentarem. Se eu fosse resumindo esse texto, já resumiria que nós, como um cristão, nós viveríamos à base da oração, porque a oração, ela é a chave de tudo na nossa vida. Nós, como cristão, nós precisamos estar sempre em oração. Claro que nós precisamos de estudo, nós precisamos de conhecimentos bíblicos, nós precisamos buscar se aprofundar na palavra do Senhor, nós precisamos estar sempre conhecendo, mas nada cobre a oração. A oração, ela é fundamental. Não adianta você ter tudo, mas não ter oração. Deus, ele não escuta. Deus escuta a oração.
Deus, Ele sonda o teu coração. Por isso a chave é oração, né? Então que nós possamos estar atentos, né? E Lucas fala, o mais interessante é que Lucas fala que Jesus, nós podemos passar aqui, Jesus, ele teve 3 anos para ensinar os seus discípulos. Ele teve 3 anos para curar leprosos. Ele teve 3 anos para curar enfermos, para lutar contra o inimigo. Mas Jesus sempre tinha um tempo para orar. Então nós, por mais que nós tivemos dificuldades na nossa vida, a nossa vida eu sei que ela é cotidiana, é corrida, às vezes nós não temos tempo para parar, para fazer alguma coisa, é tudo corrido, mas nós temos que ter um tempo para orar. Nós podemos orar no nosso trabalho, nós podemos orar caminhando, nós podemos orar a hora da refeição, nós podemos orar na hora que a gente for deitar, nós podemos orar, tirar um tempinho, ao invés de nós ficar lá no Facebook, no Instagram ou no TikTok. Tira esse tempo para orar. Tira esse tempo para orar, porque você não vai estar perdendo nada, porque a chave é a oração. Deus fala, Lucas fala aqui, Jesus estava num certo tempo a orar. Então Jesus, por mais que ele tinha ali o seu tempo ocupado, Jesus, ele tirava um tempinho para orar. Ele não parava de buscar o Pai. E nós não podemos parar de buscar o Pai. Nós temos que a todo tempo buscar o Pai. Por quê? Porque se nós buscamos o Pai, Ele nos ouve, Ele nos atende. E quando Jesus estava lá orando, os seus discípulos, um dos seus discípulos, o que ele pede para Jesus? Jesus, ensina-nos a orar. Por quê? Porque Jesus era exemplo. Jesus, ele se tornou um exemplo que chamou a atenção dos seus discípulos, que deu na vontade no coração de querer aprender com Jesus a orar. Então que a nossa igreja, o nosso pastor, os nossos diáconos, nós possamos ser exemplos para que as pessoas sintam o desejo através de nós a buscar a oração, né? Porque nós temos que ser como Jesus foi aqui. Ele foi um exemplo que chamou a atenção dos discípulos, que pediu, ensina-nos a orar. Então que nós possamos ser também como esses discípulos. E muitas das vezes nós reclamamos, fala assim, mas eu oro e não acontece nada, mas é porque tudo é no tempo de Deus, né? Lá em Eclesiástico fala que há tempo determinado para todas as coisas. Às vezes a gente está orando, mas Deus está preparando, Deus está te testando, Deus está te remodelando, Deus está te revestindo, para que na hora certa você receba a sua bênção. Então não é porque você está orando que você não está recebendo, é que Deus, Ele está te preparando. Então que nós possamos estar sempre ciente disso. Buscai e orai, bater e pedir. Então que nós possamos estar atentos, como aqui Lucas fala. E quando eles pediram para Jesus ensinar a orar, Jesus falou para eles orar dessa forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a nós cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, e também nós perdoamos a qualquer um que nos deve, e não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. Olha a oração que Jesus ensinou a eles, quando eles pediram para
ensinar eles a orar. Se nós tirarmos um pedacinho de cada palavra desse texto, Pai, é o Pai santificado, é o Pai que vai nos santificar, né? É o Pai cotidiano que vai, Ele é o Pai que nos dá o pão todos os dias, Ele é o Pai que nos socorre, Ele é o Pai que está presente na nossa vida, Ele é o Pai que nos perdoa nossos pecados, Ele é o Pai que pode nos redimir a qualquer pecado, não importa qual seja o seu pecado, mas Ele é o Pai que cura, Ele é o Pai que está presente na nossa vida, mas nós também temos que ter o coração puro e limpo como Jesus. Nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos errantes, mas nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, por isso Ele fala, perdoas também, não importa o que alguém te fez, mas perdoa, para que você seja perdoado pelo Pai, porque não adianta você que pediu perdão, mas não saber perdoar. É muito fácil você pedir perdão, mas não perdoar. Como que Jesus vai te perdoar se você não perdoa? Então aqui é Jesus, Ele fala que a nossa vida, ela é de oração. Nós precisamos estar sempre atento, né? Estar sempre atento, porque uma das coisas que eu relembrei aqui agora, que o pastor até vai relembrar, que nós tivemos a vigília, né, pastor? A vigília aqui na igreja, e nós praticamente não esperávamos muito da vigília, porque foi uma coisa assim rápida, quando aconteceu aquela vigília aqui na igreja. E quando começou a vigília, nós começamos a orar e Deus já se fazia presente. E foi uma vigília tão maravilhosa, tão impactante, que até os bairros vizinhos falaram dessa vigília, comentaram sobre a vigília, e quem estava na vigília sentiu a presença de Deus, sentiu que foi uma vigília muito forte, muito impactante, teve um avivamento. Mas por quê? Porque nós estávamos unidos em oração, né? Deus, Ele preparou aquele momento para que nós estivéssemos aqui adorando, glorificando o nome dEle, que o nome dEle fosse exaltado, para ser ouvido para quem estava lá fora. E até hoje muitos ainda falam dessa vigília. Quando vai ter a próxima vigília, né? E eu creio que vai ter a próxima, em nome de Jesus. Mas tudo aconteceu através da oração. Foram poucos tempos, mas foi nesse pouco tempo que o pastor e os demais obreiros e toda a igreja teve um momento de oração para que a vigília acontecesse. E a chave de tudo foi a oração. Então que nós possamos estar de cabeça aberta, de mente aberta para isso. Que tudo acontece quando a gente ora, quando a gente pede, né? Então Deus, Ele vem aqui nos falar mais ainda que nós devemos pedir. Ele fala 3 coisas: pedi, buscai e achareis. Ou seja, nós devemos sempre estar pedindo em oração e buscar, porque nós vamos encontrar, né? E jamais desistir, porque nós acharemos quando nós buscarmos nossos Deus nas nossas orações, né? E Jesus, Ele fala que o nosso Pai, nosso Deus, Ele não brinca de ser Pai. Ele jamais brinca conosco de ser o nosso Pai. Assim como nós não brincamos com nossos filhos de ser Pai. Ele fala aqui, mais embaixo, qual de seus filhos pedir um peixe, você lhe dará uma serpente, ou lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Qual de seu pai fará isso ao seu filho?
Se nós que somos pais não faremos isso com nossos filhos, quem dirá o nosso Deus fará conosco? Nosso Deus jamais fará conosco aquilo que nós não iremos fazer com nossos filhos. Já pensou nós pegar nossos filhos tendo uma oportunidade, ir numa loja, falar: filho, olha, que você gostou, você vai lá, seu filho vê e fala: eu gostei, pai, desse brinquedo. Você gostou? Legal, mas eu não vou comprar. Por quê? Porque eu quero fazer você passar raiva. É isso que você faz para o seu filho? Não. Então o nosso Deus, Ele não faz isso com nós. Nosso Deus, a todo momento que você pede, Ele te prepara para dar. Todo momento que você ora, Ele te prepara para te presentear com o melhor. O nosso Deus, Ele nunca dá para nós aquilo que nós não merecemos. Ele dá o melhor do melhor para nós. Às vezes nós estamos procurando em lugares errados, né? Nós estamos procurando de forma errada, né? Às vezes nós chegamos no culto, nós não aguentamos ficar 5 minutos no culto, mas nós queremos que Deus realize os nossos desejos. Como que Deus vai realizar nossos desejos se nós não conseguimos ficar 5 minutos no culto? Então nós devemos estar preparados mais para Jesus. Nós devemos estar mais na presença do Senhor, né? Porque Deus, Ele a todo momento, Ele nos ensina que a igreja, ela só se torna uma igreja quando todos os membros se ajoelham em oração. Não adianta nós estarmos aqui e a mente está lá fora. Não adianta nós estarmos aqui e preocupados com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus. Então nós estamos aqui hoje para ouvir essa palavra de Deus, que a chave é a oração. Então que nós possamos sair daqui hoje com essa palavra. Tira um tempo para oração. Não importa se o seu tempo é corrido, mas tire um tempo para oração. E a pergunta que eu faço para você: como é que está a sua oração hoje? Como é que você está orando hoje? Qual é o seu tempo que você tem para tirar orando hoje? Às vezes nós pensamos que tudo acontece de maneira, mas Deus quis que acontecesse assim. Não, às vezes nós provocamos que aconteça, né? Muitas das vezes somos nós que provocamos. E um bom líder, ele ensina dando bom exemplo. Por exemplo, se você quer que seu filho seja um bom exemplo, você tem que ser um bom líder na sua casa, né? Não adianta você falar para o seu filho: ore, mas você não ora. Saia do celular, mas você está no celular. Não vê isso na televisão, mas você está lá vendo. A mesma coisa na liderança na igreja. O pastor fala: ore, mas ele não ora. Entendeu? Então Deus está falando. Nós temos que buscar mais. Porque uma boa liderança, ela dá exemplo e nos ensina. A má liderança, ela fala, mas não pratica. Então que nós possamos estar atentos a isso, né? E Deus, Ele fala aqui que muitas das vezes como diz na palavra aqui, que um amigo foi pedir ao seu vizinho 3 pães, porque chegou na casa dele uma visita e ele não tinha pão. Ele foi pedir a um amigo um pedaço de pão para servir aquele amigo. E naquele momento o seu amigo não quis dar, mas através da sua importunação, de tanto ele perseverar perturbando, aquele amigo lhe deu o pão. Mas Deus não.
Deus, nós não precisamos perturbar, nós não precisamos importunar, nós só precisamos orar. A palavra diz: pedir, bater, orar e buscar. Então que nós possamos fazer isso que Jesus está pedindo para nós: pedir e dar-vos, buscar e achareis, bater e abrir-vos. Porque às vezes o nosso tesouro está ali. Jesus tem um tesouro para cada um de nós, né? E eu creio que o meu tesouro está preparado, o tesouro de cada um aqui está preparado, mas nós temos que pedir para Deus, nós temos que orar para Deus. Deus entrega, Deus abre porta de emprego, Deus prepara uma casa, Deus cuida da minha saúde, Deus faz isso. Deus, eu não sei orar. Eu mesmo, irmão, eu tenho a minha maneira de orar. Eu oro quieto, eu oro quietinho, não sou de ficar falando alto, pulando, gritando, mas eu oro do meu jeito, quieto. Mas o importante é orar. Não importa a maneira que você ore, você pode orar em línguas, você pode falar do jeito que você quiser orar, tremendo, orar pulando, orar gritando, mas ore, busque Jesus, não deixe de buscar, porque a chave é a oração, e Jesus está falando para nós, como você está na sua oração. Essa é a palavra que Jesus me pediu para trazer nessa noite. Como que você está na sua oração, né? Que nós possamos estar preparados. E uma das coisas também que eu acho muito, desculpa até eu falar isso, mas muitas das coisas que acontecem errada nas famílias, é o pai e a mãe vir na igreja quando o filho nasce, apresenta o filho, né? Apresenta o filho a Deus, apresenta na igreja, e depois não traz mais o filho para a igreja. Aí não ensina o caminho de Deus para o filho. Aí o filho cresce, vira rebelde, aí chega para o pastor: pastor, o meu filho está nas drogas, o que eu faço? Me ajuda em oração. Mas no tempo de crescimento dele, os pais ensinou o caminho ao seu filho? O pai foi exemplo para seu filho? Porque só trouxe na apresentação, mas e na educação, na criação, e na palavra, né? E na oração dentro de casa, né? A família nós precisamos ser espelho para a nossa família. Então, se a nossa família não vê nós como espelho, como cristão, do que adianta nós estarmos na igreja? Do que adianta nós estarmos aqui se nós não somos espelho? Então nós temos que ser espelho. Se nossos filhos crescerem nesse caminho, seguindo a palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta, nós não teremos que chegar para o pastor e falar: pastor, ora para o meu filho, porque ele está no caminho da droga. Porque nós ensinamos a ele a palavra de Deus, ensinamos ele a orar, nós ensinamos ele a chave, e não tem por que ele se perder, né? Ele só vai se perder se ele quiser. Se ele quiser, ele se perde. Mas se ele estiver na presença de Deus, ele jamais se perderá. Então que nós possamos levar isso para a nossa família também. Levar isso para a nossa família. Tanto para a nossa família quanto para a nossa casa. A oração é acima de tudo. Amém? Até aqui eu agradeço. É o que Deus pediu para mim trazer. Eu preparei um esboço, mas nem li o esboço, porque não é da forma que Deus quer,
né? A gente prepara um esboço, mas Deus chega aqui e Ele muda tudo. Não é através do esboço que você prepara que Deus quer que você fale, mas é o Espírito Santo que vai descer e falar. Então eu creio que foi o Espírito Santo que me usou até aqui para falar, né? Então que vocês possam voltar para casa e possam pensar e tirar um tempinho para orar. Não importa o tempo que você leve, 10, 15, 20 minutos, mas ore a todo tempo. Ore no trabalho, ore lavando louça, você que é dona de casa. Ore a hora que você for deitar, almoçar. Ore a todo momento. Ore pelos seus filhos principalmente, porque hoje o mundo aí fora está terrível e nós precisamos muito orar pelos nossos filhos, acima de tudo, né? E orar pelos nossos pastores, pelas nossas lideranças, porque são eles que vão ser o nosso exemplo. Nós vamos seguir o que eles nos ensinar, e eles vão ser o nosso exemplo, mas eles não vão conseguir ser um bom exemplo sem a nossa oração por eles. Nós temos que orar por eles para cada vez mais que eles se fortaleçam na presença do Senhor para nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender, porque nós estamos aqui para aprender. Às vezes nós achamos que chegar aqui já sabe tudo, já sabe pregar, mas às vezes tem pastor que nem ora para pregar, né? Mas nós temos aqui pastores que eu creio que ora para pregar, que se prepara para pregar, que se jejua para pregar, né? Missionárias, diáconos. Então que nós possamos continuar dessa forma, uns orando pelos outros, porque nós só somos igrejas se nós estivermos unidos. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e a salvação para Jesus. Glórias a Deus, que Deus abençoe nosso irmão Wagner por essa palavra